Olá, bem-vindo novamente ao canal Foco CEO. Eu sou o Gilson Lockman e hoje a gente vai falar sobre o tal do novo normal e as oportunidades que isso realmente é possível trazer para a vida de um empresário, para um diretor de empresa, para um dono de negócio. Eu fico muito interessado em ver sempre o contexto das coisas, né? Porque às vezes a gente está olhando pontualmente alguma coisa, né? Uma dificuldade ou mesmo uma oportunidade. E a gente às vezes esquece de olhar o que que aquilo realmente significa e quais são as situações que a gente pode fazer alguma coisa realmente para que a gente resolva a situação ou traga oportunidades, né, que envolvem essa situação. Porque sempre existem vários lados acontecendo ao mesmo tempo. E na verdade o que eu mais gosto de compreender é qual é o aprendizado que aquilo que é ruim nos traz, ou o que de reflexão é uma situação potencialmente perigosa, ou mesmo algo ruim, que é o que está acontecendo no mundo hoje, tem por trás de bom nisso. Eu já vou dizendo de cara para quem é dono de negócio ou para quem realmente está passando por isso no ponto de vista empresarial, é que existem muitos sinais importantes acontecendo para que essa retomada aconteça. Veja pelos números, por exemplo, né? Se você olhar os números, você vai ver que as bolsas têm tido resultados bons nesse momento de ano. Por exemplo, a bolsa no Brasil cresceu mais do que tinha crescido até 2003. Então, ela realmente, de 2003 para cá, esse é o ano que está dando mais resultado. Isso é um bom sinal. Um outro bom sinal, que apesar de ser algo que é potencialmente desconhecido ainda, principalmente para o brasileiro, é a questão dos juros baixos. Aí você fala, juros baixos, a aplicação no banco dá pouco resultado. Mas, ao contrário disso, as aplicações que são de ações das empresas têm um potencial muito maior. E outra, juro baixo, por exemplo, estimula o mercado imobiliário, né? Então, se você, o mercado imobiliário, se você for olhar ele no ponto de vista de construção, as construções vão acontecer. E se você olhar as empresas que estão mais maduras ou mais antenadas no que pode se trazer de bom nisso, ou como pode crescer em cima disso, você começa a olhar as grandes empresas, os grandes grupos, o que eles estão fazendo e como eles se comportam como empresa, né? Principalmente quem tem uma empresa média ou pequena, nem sempre dá toda a atenção às situações que são necessárias serem dadas de atenção. Então aqui hoje a gente vai falar sobre esse novo normal e como que as empresas devem olhar para cada um desses itens dos novos normais aí, daquilo que o antigo com o novo, para que você na prática possa realmente fazer algumas coisas, né? Então vamos lá. Eu quero ser bem claro e direto nessa situação, que eu acho que é o que todo mundo hoje busca, é clareza e assim, focado nos resultados, né? Então, antes de mais nada, meu nome é Gilson Lockman, como já comentei, e comento em todos os vídeos, porque é importante a gente saber com quem a gente está lidando. E segundo, que esse canal aqui, ele pode ser potencialmente crescente se você der o seu like, mas principalmente se você se inscrever no canal, tá bom? Então, eu te agradeço aí já o movimento, que vai fazer uma grande diferença para esse canal aqui. Bom, vamos lá. Primeira lição maior que a gente tira do ponto de vista pessoal, é fácil da gente ver, assim, quando você tem uma situação de saúde difícil, né, algum problema de saúde grave, o que acontece é que você faz alguns movimentos, né? Você não faz um movimento. Normalmente não é só o remédio que fez a cura, né? É uma série de coisas que vão acontecendo na sua volta, é a mudança de perspectiva, é a vontade de sair do problema, é a ajuda dos demais, é o remédio, é a tomada de remédio nas sequências necessárias, quer dizer, um monte de pequenas coisas estão acontecendo e você precisa perceber que não é uma única coisa. E quando a gente sai da doença, e eu sempre uso esse paralelo, que é muito bom da gente entender, porque isso afeta todo mundo em alguns momentos,
a gente às vezes nem percebe que se curou e às vezes nem dá bola para aquilo que aconteceu e às vezes você diz assim, puxa, a vida segue normal. Não segue, pelo menos não deveria seguir, porque você tem um aprendizado ali, é importante a ser, refletir sobre ele, né? Mas vamos lá. Quais são as situações que a gente entende de uma empresa? Primeiro, hoje mais do que nunca, as empresas precisam perceber aquilo que talvez não tivesse percebido, que estava no dia a dia da vida, né? Mas que como que uma empresa deve se comportar, o que que ela deve olhar, os 4 itens principais que ela deve olhar para que ela possa ser firme e segura, né? Claro, há situações e situações, mas mesmo que esteja em situações diferentes, você precisa olhar para isso, tá? O primeiro dele é a questão da geração de caixa. A empresa, para ser sólida, não só hoje, mas amanhã, né? Principalmente nessas flutuações, nos ciclos que as empresas vivenciam, como todos nós na vida pessoal, ele é um fluxo de ciclos diferenciados, de altos e baixos. Então, o que dá solidez para uma empresa para crescer é ser capaz de ter lucros suficientes para que ela tenha, nessa geração de caixa, dinheiro suficiente para contratar mais, para segurar momentos difíceis, para ser bem avaliada, para ser um alvo de bons profissionais. Tudo isso faz uma grande diferença se a empresa tem o que a gente chama de geração de caixa. Aí você vai dizer assim, não, mas a vida está apertada, está curtinha. Bom, já te dei uns números. As coisas estão acontecendo. Tem empresas ganhando dinheiro e tem empresas que não estão ganhando dinheiro. Claro, não é só por ineficiência, claro que não. Mas a busca da eficiência traz um resultado que vai te diferenciar nesses momentos de crise, principalmente. Então vamos lá. Se você se preocupa com a questão da geração de caixa, você dá atenção a isso. Como está meu caixa no dia a dia? Controla, né? Para dar saltos quando você tem condições de dar saltos, né? De fazer pequenos investimentos quando são possíveis pequenos investimentos e quais pequenos investimentos você pode fazer que vai te dar eficiência ou vai te trazer imediatamente algum resultado factível, real, né? Outra situação que uma empresa precisa avaliar sempre para ver como ela anda e como que ela pode se comportar no futuro é a questão do baixo endividamento. Se você tem dívidas grandes, você precisa se preocupar em como cobrir essas dívidas e qual é o processo para chegar lá. E ficar sempre medindo como você está andando nesse processo que você mesmo identificou que deveria ser feito, né? A área financeira ou quem está no negócio precisa olhar esses números com carinho e ver como eles estão sendo pagos, vamos chamar assim, né? Como que essas dívidas, né, esse endividamento que existe está sendo pago. Por exemplo, quanto por cento você consegue crescer no pagamento, ou quanto você está retroagindo na capacidade de pagamento, qual é o produto que dá mais margem para que você possa amortizar certas situações, como que você pode buscar um endividamento com um valor menor para poder pagar aquele que é maior, porque as situações estão mudando, as taxas de juros estão diferentes. Mas, claro, não pegue dinheiro sem olhar todas essas características. Não perca atenção nisso, porque ela é fundamental. Às vezes você simplesmente pega mais dinheiro e aí você vai ver se você consumiu ele e não fez as contas direito, ou aquele dinheiro não é suficiente para pagar aquilo que você tem como endividamento. Bom, assim é que são as empresas avaliadas para saber se elas estão bem e se elas valem a pena ser investidas nela. A outra coisa é a questão das margens. Quanto melhor a margem da empresa, melhor ela é reconhecida por todo mundo, mas principalmente pelos sócios, né? Que é aqueles que têm que receber o dinheiro de volta daquilo que ela está investindo e daquele que está dentro da empresa e vê seu salário aumentando, seus bônus, suas metas e seus bônus por metas atingidas sendo alcançadas. Então, a margem precisa ser boa, mas você precisa descobrir qual é a margem de cada produto e aonde que esses produtos estão colocados. A gente vai falar aqui de algumas situações práticas para que você entenda como que você avalia isso e aonde você vai trabalhar essa questão para defender, né, os produtos em relação à sua margem de contribuição dele.
que é uma coisa que a gente às vezes não dá atenção, qual é a margem de contribuição daquele produto, né? A gente olhando as tendências, os investimentos, olhando que aquele produto está perdendo mercado por algum motivo e as suas margens têm que ser baixas, então às vezes você fica segurando a margem num produto e é um produto que está de phase out, ou seja, ele está saindo do mercado, né? Então você precisa dar uma boa atenção nessa questão da margem do produto, que é ela que te traz o resultado final, certo? Outra coisa é avaliar melhor, ou de vez em quando, né, se você tem alguma barreira de entrada, né? O que é barreira de entrada? É se existem competidores que são capazes de te ofender seriamente o business, né? Se você trazer um mau resultado porque entra alguém nos teus clientes, ou se você perde funcionários para os concorrentes, e quem são os concorrentes, qual é a estratégia deles, para você saber como você se posiciona em relação a eles. Precisa ser diferenciado. Se você olhar as novas empresas aí que estão tendo lucros gigantes, elas se diferenciaram dos seus competidores. Pega a Magazine Luiza, pega agora as lojas americanas, no questão aí de varejo, para você ver como elas estão se posicionando diferentemente dos outros que estão no dia a dia comum, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e que era o antigo novo, que já vem sendo o novo normal há mais tempo do que a gente imagina. Mas vamos lá. Eu tenho alguns itens aqui que a gente pode elencar, que pode ser o diferencial para você olhar como você pensa e reflete sobre o seu negócio. O primeiro dele é a adaptação aos processos dinâmicos da digitalização. O que significa esse termo dinâmico da digitalização? É você se adaptar a esse momento mais do uso de ferramentas digitais, seja quaisquer que foram. A gente está falando aí de reuniões virtuais, a gente está falando de acesso aos clientes via WhatsApp, a gente está falando de pagamento online já, você está falando de uma série de processos de verificação de como o teu tracking do teu produto chega no cliente. Tudo isso faz a diferença se você tem um processo que está sendo olhado como um todo. Como se adequar a essa nova digitalização, que hoje está mais clara para todo mundo, que para alguns não estavam clara, mas já existia, né? Como que você se adequa a esse processo? As reuniões com os clientes, cara, não precisa mais fazer só por telefone, pode fazer por vídeo, sabe? Você pode criar argumentos diferenciados para atender teu cliente usando esses processos aí e a adaptação a esses processos de digitalização, vamos chamar assim, né? Que tudo está se tornando digital. Você pega empresas como a Netflix, entrou do nada e hoje ela faz uma baita diferença. E aí você está lá num Face da vida, que é a digitalização também, você vê lá os novos filmes que entraram na Netflix, ou sabe? Você começa a ter inputs de maneiras diferentes, coisas pequenas que trazem aquela lembrança. Aí você recebe um e-mail da Nespresso. Aí você está no Google vendo um vídeo e vem um anúncio de alguém que você andou pesquisando um produto parecido. Tudo isso é um processo como um todo. Se adequa a essa situação que ela vai fazer a diferença. Outra é entender e focar no comportamento do cliente. Hoje existem muitas ferramentas que te dão um pouco mais de segurança de como atender o cliente certo. Então, se você vai buscar um público masculino de meia idade de compra, qual é o jeito de abordar essa pessoa? É uma pessoa mais técnica? É uma pessoa que precisa de uma ajuda técnica para você mostrar que você tem na tua empresa um corpo eficiente técnico para dar boas dicas? Vamos pegar o exemplo de dinheiro. Você está no banco normal ou você está num banco de investimento? Essas pessoas que estão no banco de investimento, elas mostram uma característica de te dar aquilo que você não tem, que é a capacidade de uma melhor decisão de como comprar uma ação, ou como guardar seu dinheiro, ou como botar em renda fixa, em que renda fixa, sabe? Você precisa se utilizar do compreensão de qual é o tipo de cliente, o que ele precisa e o que ele quer, né? E como que atender ele para você ter uns resultados melhores. A outra coisa é aproveitar essa retomada da economia, como eu falei, né? Qual que é a retomada da economia? É o grande investimento que vai ser feito para se tirar aquele passado que não foi
rentabilizado, né, porque não teve negócios, nesse novo momento todo mundo vai querer vender mais, todo mundo vai querer trazer oportunidades de negócio e os governos estão botando dinheiro no mercado e se você utilizar bem, você vai ver que a demanda de compra vai acontecer. Se você olhar esses detalhes, como eu falei, de mercado imobiliário, de como está a retomada prevista, o que os governos estão fazendo, o que as empresas estão planejando, quais são os novos rumos utilizando o velho paradigma com, com as novas ferramentas de negócio, você vai ver que você tem um negócio bastante potencial. Outra coisa é dizer assim, olha, o digital é normal, então aceite isso. Então a gente diz assim, eu aceito, mas aceitar significa não só aceitar, como usar ele no dia a dia. Então busque dentro do seu dia a dia começar a introduzir coisas diferentes do ponto de vista digital. Não é só vídeo e reunião online, é você usar ferramentas realmente para fazer comunicados, para você estimular coisas potenciais, dizer assim, olha, hoje a meta é conseguir um cliente, por exemplo, ou hoje a meta é buscar informações no nosso banco financeiro de que tipo de situação a gente está vivenciando com os clientes tipo A. Várias coisas podem ser pequenas e introduzidas no dia a dia de ponto a ponto, né? Pequenas coisas entrando nesse universo que a gente está vendo. Outra coisa é assim, marketplace impulsionam o negócio. Se você não usa o marketplace, você está perdendo tempo. Marketplaces são as mídias digitais, são os Amazon da vida, são todas essas ferramentas que você tem, os extras, que está vendendo tudo, com um monte de parceria. Faça parceria com outros para alavancar o seu negócio. Impulsione seu negócio nesse sentido, tá? A integração dos processos antigos com os digitais. Muita gente está se preocupando com isso, mas vai ver lá seu staff de estoque, de logística, tudo isso está no mesmo processo anterior. Não pode, precisa ir à frente, usar essas tecnologias novas nas outras áreas que são áreas de apoio. Precisa, hoje, mais do que nunca, isso já pode há muito tempo, um dono de empresa, um diretor-geral, tem informações financeiras na sua casa. Antigamente já podia ter por e-mail, já podia ter por acesso à intranet remoto, mas claro, tenha ferramentas que te potencializam isso e que te deixam isso mais facilitado para você realmente usar no dia a dia de forma remota. Hoje você compra coisas via celular. Hoje você está num supermercado, você olha alguma coisa e diz, eu quero ver qual é a característica, quem são os preços nos outros lugares. Isso cada vez mais vai ser uma realidade. Acesso físico, né, ao teu negócio, né? Como que as pessoas te encontram? Como que um cliente ou uma transportadora te serve bem se você estiver melhor localizado? Às vezes você pode ter estoques diferenciados em parceiros. Hoje já existe uma logística no Brasil com características muito diferenciadas, especializadas. Então, sim, você pode se colocar mais perto do teu cliente, né? Você pode ter parceiros mais distantes capazes de atender aquele teu cliente naquela região melhor do que você de longe, via telefone, né? Com os call centers aí que deixam muito a desejar pela insistência e pelo processo, vamos chamar assim, muito duro, né? De entrar no cliente à força, né? Então vamos lá. O que também faz uma grande diferença como a gente aprende com o passado, né? A gente aprende que no dia a dia você está tão embrenhado no dia a dia que você tem dificuldade de se sair fora do teu negócio para olhar de uma forma mais ampla. As grandes empresas e as empresas mais maduras, que têm vários sócios, por exemplo, o que acontece? De tempos em tempos, os sócios fazem uma reunião e aí existe uma discussão, não só dos resultados, mas o que está se fazendo, quais são, sabe, estimula esse olhar mais distante, quais são os próximos passos, como é que a gente está em relação à concorrência, quais são os lucros da tua empresa, quais são os números diferenciais que estão acontecendo.
existe todo um mapeamento. Qual é a valorização da minha empresa? A minha empresa, se eu quisesse vender hoje, ela valeria alguma coisa? Você precisa pensar isso. Como é que é o teu processo de sucessão? Sucessão não só do ponto de vista dos filhos, mas se você tem algum problema, você é o único gestor, por exemplo, quem te substituir? O que acontece com a tua empresa? A gente não pensa nisso, mas poderia e deveria pensar. E existem profissionais para fazer esse tipo de trabalho de ajuda nesse apoio. Às vezes, um bom gestor não tem alguém para conversar, não conhece e não se relaciona com pessoas de mercado numa certa constância para realmente dar o passo a passo de que ele deve fazer. Então, as consultorias hoje estão na moda por isso, porque é mais eficiente, né? Empresas já provaram que a eficiência pode vir de vários lugares. O McDonald's, a eficiência dele veio no processo, né, de rapidez de atendimento do cliente. Aí depois ela veio na composição da oferta dela, oferecendo coisas pontuais e não de tudo, né? Então, a eficiência também veio de franquias, né? De levar mais à distância o negócio dela sendo gerido por outros do jeito que deve ser gerido, que são as franquias. Muitas delas nem tão boas assim, mas muitas delas muito boas também. Claro, tudo bem avaliado faz bem também. Outra, avalie melhor o seu mix de produtos trimestralmente, pelo menos. Avalie seu processo de compra, né? Hoje em dia a gente sabe que renegociar contrato dá para acontecer sempre, né? Então, de tanto tempo você tem que renegociar seus contratos. Não é para apertar o teu parceiro, é para ver o justo, né? Até para você ter bons parceiros. Então você precisa reavaliar tudo isso um pouco melhor. Outra coisa é usar muito, né, as ferramentas que são das tendências aí. A gente precisa usar novos modelos e testar as novidades. Faça testes, né? Crie oportunidades internas de fazer com que as pessoas possam opinar de coisas novas e diferentes. Não engesse a sua estrutura, né? Não crie a briga diária. Crie só aquilo que pode desenvolver o seu negócio, né? Então vamos lá. A última coisa é usar novas tecnologias e métodos. Existem muitas coisas acontecendo, tem muita técnica nova, tem muita gente. Se você olhar no YouTube da vida, tem gente falando de, sabe, de tendência, tem gente falando de comportamento, tem gente falando de como fazer melhores técnicas de venda, como fazer para chegar no seu cliente mais rapidamente, sabe? Como que é o comportamento das pessoas internas, qual é o perfil do teu funcionário para avaliar melhor se ele é um cara mais externo, mais interno, se ele consegue fazer melhor uma venda ou quem é melhor quando a venda está sendo perdida de um cliente antigo, quem é o melhor para chegar lá e realmente abraçar o cliente e ele dizer assim, não, claro, entendi todo o processo, vou continuar contigo, né? Quais são os movimentos que você deve fazer? Existe uma diferença grande entre venda de produto e venda de serviço. Não trate as duas como o mesmo tipo, né? Preste bem atenção nessa coisa toda. Esse nosso canal aqui é um canal para ajudar vocês nos seus processos, dando pontos de reflexão. E esse novo normal é isso, é o velho normal com características novas que já vinha acontecendo. Basta você agora se aproveitar das oportunidades que virão. Existem boas oportunidades e realmente quem sair pensando antes, eu garanto que vai ter um resultado melhor mais rapidamente. Sair dessas perdas que houveram para um resultado de lucro capaz de pagar as contas que já aconteceram e de voltar ao antigo normal, plus, né, mais um conhecimento que te dê capacidade de voar melhor, né? A gente, cada vez que vê um avião novo, a gente vê que eles vêm melhores no seu consumo, cada vez que eles veem um carro novo, ele vem melhor no seu consumo, vem melhor em segurança. Por que não fazer isso com as nossas empresas, né? Então é isso, gente. Obrigado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dê seu like se gostou desse vídeo, compartilhe, por favor. E a ideia aqui é estimular, né, a reflexão com informações que possam fazer a diferença para você. Obrigado, bem-vindo, até a próxima, boa sorte para todos nós.